arrumar. Tô me arrumando aqui. Oi, Rosane. Bem-vindas. Bem-vindas para a live de hoje. Acho que eu tô com a iluminação boa. Oi, Pripri. Eu também. Tem que aparecer aqui. Eu não sei se eu tô escura para vocês. Tô aparecendo escura aqui? Olá! Estamos agora aqui esperando. Essa live de hoje vai ser com o João, comigo e com ele. Tô esperando, tá bom? Tem a Eri. Oi, amiga! Vê se tá bom assim. Tô esperando o João entrar. Se alguém não conseguiu chamar ele, João entrou. Ficou escuro? Deixa eu ver como é que eu faço aqui então. Peraí. Tá. Pronto. Agora acho que tá bom. Então vai ficar assim. Alô, Oi, João. Bem-vindo. obrigado. Sua cabeça tá cortada um pouquinho. Se você puder chegar um pouquinho para trás. E. Ah, isso. Tá ótimo. Melhor? Tá bem bom. Tá um pouquinho escuro só, mas tá bom. Eu tô escuro? É, um pouco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu me iluminar mais aqui. Tô mais claro? Tá mais claro. Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre paternidade consciente. A Érica tá falando aqui, muito queridos. Você também, Muito que tá aí querido. nos prestigiando. Esse tema é um tema que eu considero assim que é muito importante. Semana passada a gente falou sobre a maternidade consciente e hoje sobre a paternidade. E por que eu vejo assim que isso é tão predominante assim no meu atendimento e por isso que eu trabalho com parcerias com vários profissionais e muito com a constelação familiar. O João, ele é terapeuta de constelação sistêmica. Eu conheço ele já tem um tempo nessa caminhada, já fiz várias constelações com ele, já indiquei muitos pacientes para ele, e eu vejo assim o quanto que trabalhar esse tema, que é o olhar sistêmico, que é você poder olhar não somente, no meu caso como médica, a queixa que a pessoa traz, porque em cada queixa existe uma relação de como essa pessoa lida com as suas relações familiares, lida com as relações no seu trabalho. É como partes que não estão muito... Então, de alguma forma, em algum ponto, tem um aprisionamento dessa energia. E quando a gente vai olhar, muito dessas questões tem a ver com a forma que a gente recebeu o nosso pai e a nossa mãe. Então, independente se você vai gestar, vai ser um pai ou uma mãe, nós somos nosso pai e nossa mãe o tempo todo. O tempo todo a gente atua como jardineiros das nossas vidas, plantando, semeando, baseado no que a gente trouxe. E se a gente tem alguma dificuldade em relação à nossa família de origem, você vai estar plantando talvez uma dor, uma lacuna, e nem sabe por que de repente a planta não está ficando tão bela, né? Ela encontra umas arestas. Então é assim que eu vejo no processo de saúde, na saúde física e na saúde emocional. Então é por isso que eu considero que é muito importante a gente estabelecer mais conexão e mais contato com a gente mesmo. E isso começa olhando as nossas relações. E por isso eu gosto muito da constelação familiar. Eu tenho muita honra da gente estar aqui, porque você já me apoiou muito e apoia os meus pacientes. Então é muito, muito bom para mim estar aqui. Queria que você falasse um pouquinho de você. Primeiro eu quero agradecer, né, Elaine, pela segunda oportunidade.
É uma coisa muito nova para mim, essas lives. É muito difícil para mim ainda falar aqui. E hoje me veio muito, fiquei muito honrado com o convite, me veio muito as questões da paternidade. Tá um pouco baixo a som. Você está me escutando melhor agora? Um pouco. Então, uma coisa, primeiro eu quero lhe agradecer pelo convite, tá? Esse convite me trouxe muita alegria na hora e depois muita apreensão, porque eu não sabia o quanto isso tocaria no meu passado, como isso de alguma forma afetaria. Eu estou com o meu lado direito meio travado, e como esse resgate do pai, desde que o convite foi feito, a imagem do meu pai veio muitas vezes de formas muito diferentes. Ainda está muito baixo, João. As pessoas estão falando que está muito baixo. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Sabe o que eu vou tentar fazer? Então, vou tentar ligar o fone. Ele está bem carregado, sabe? Eu vou tentar ligar o fone. Eu acho que com fone vai ficar melhor. Tá me escutando agora? Ah, ele tá bem melhor. Ai, que bom. Eu também estou escutando melhor vocês agora. Agora tá ótimo. Então, como eu estava falando, os dias, os últimos 3 dias, a paternidade me veio de uma forma muito de recordações. Eu me botei em vários lugares. E como eu também tenho um filho, eu via toda essa relação sistêmica, sabe? Do apoio que eu poderia ter recebido do meu pai e de que forma eu venho apoiar meu filho, sabe? Então foi um assunto para mim, foi muito... ainda estou até agora meio sensibilizado. Intenso. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente, tá? Eu trabalho com terapias holísticas através de um caminho para mim, pessoal. Eu trabalhei 30 anos em televisão como direção e algum momento eu tive uma necessidade de fazer uma revisão sobre mim mesmo, uma revisão sobre as questões corporais. Eu vi que eu estava muito desconectado. E então o caminho, eu fiz várias terapias e fiz 2 formações, particularmente foi onde eu me identifiquei melhor. Uma delas é a constelação familiar e a outra foi no Instituto Bioflow, que é uma técnica respiratória que me ajudou bastante também nesse contato corpóreo. Inclusive, antes de começar, eu estava fazendo as 20 conectadas, foi quando eu percebi nessa revisão que meu lado direito estava me acusando coisas, né? Me acusando algo, que é meu lado masculino, meu lado paterno, né? Então, assim, mais ou menos uns 4 anos, eu entrei nessa busca holística e me formei em constelação familiar. Atendo, há uns 3 anos para cá, eu atendo nessa prática e me reconheço nela, sabe? Inclusive, eu assinava no emprego antigo como João Camargo, que é um sobrenome da minha mãe. E eu tive uma necessidade danada de botar o Lima também. Que era uma forma de reconhecimento do meu pai dentro do meu sistema. Então, hoje eu sou João Camargo Lima. João Camargo Lima. Isso. E isso que você está trazendo, né, essa busca por essa terapia holística, por busca de se conhecer, tendo vindo de um trabalho completamente diferente, né? Sim, porque como diretor de TV, você trabalhava, imagino, né, conhecia os dramas a partir de fora, né? Mas quando você se trabalha e apoia outras pessoas, parece que aquilo que você fazia em novela, você vê na novela do dia a dia. Eu já tinha acesso às emoções, né? A vida toda eu tive acesso às emoções das pessoas, mas tinha um escudo da representação entre isso, sabe? Era muito verdadeiro para os atores e até hoje eu sou muito grato por eles, porque bem ou mal os atores ainda se colocam no lugar da criança, sabe? Da diversão, do investigativo, desse abismo de saber como é a condição humana de uma forma geral. Mas a gente era escorado de alguma forma com a representação. Mas já era uma representação em cima de um espelho da própria sociedade, das próprias pessoas, sabe? Mas eu vi que isso não seria o suficiente para mim. Eu tinha que ver um estudo pessoal para que de alguma forma eu me nutrisse também, sabe? Eu não me sentia muito nutrido nessa época.
pegando esse gancho da representação, né, me vem aqui quando a gente imagina, né, eu já não sou nada de televisão, de teatro, né, mas eu imagino que, assim, às vezes é um personagem idealizado, né, às vezes tem a busca por um ideal, e às vezes você vê aquele personagem na televisão, aquela mãe nutridora, protetora, acolhedora, sempre... Claro que não tem, né? Tem uns outros, tem as mães perversas, né? Trabalha muito com arquétipos, né? Com os arquétipos. Então a gente tem, de certa forma, essa busca por esse ideal, né? Esse arquétipo desse feminino afetuoso, esse feminino acolhedor, e esse pai que ampara e que protege, que te impulsiona para a vida. Então, isso, como ser humano, é a necessidade que todos nós temos de ter esse acolhimento por ser quem somos, e se sentir nesse amparo e nessa proteção para você poder caminhar na sua existência humana. Então, assim, todos nós temos, assim, de certa forma, essa busca por ideal, porque é a nossa necessidade. Só que não, né? Pois é, como eu vejo, assim, na prática clínica, a maioria das pessoas tem muitas lacunas, tem lacunas de falta de reconhecimento desse amor materno, tem lacunas de não se sentir amado, não se sentir suficiente para receber esse amor, e muitos não sentem esse amparo, esse apoio para poder caminhar na vida, né? Então, se a gente for olhar a nossa história, são há muitas gerações que a gente não tem essa referência de um feminino, né, que tem esse acolhimento. Muitas mulheres estavam presentes, mas emocionalmente ausentes, e muitos pais nem tinham muito contato com o filho, né? Eles eram muito ausentes também nesse contato. Não tinha também o dialogar sobre isso, né, Elaine, que é importante. Essas relações do pai com o filho não era através de um diálogo sadio, ou levando em consideração a sua própria ancestralidade como apoio, sabe? As coisas eram muito... O homem tinha essa questão de impulsionar para frente, mas numa questão social mesmo, numa questão financeira. Não era o espaço... O pai não assumiu o espaço afetivo diante dessas questões, sabe? E a gente viveu com isso muitas questões da mulher ferida, da esposa que por algum momento estava com algumas questões com o próprio marido, e de uma identificação do filho com essas mães, tinha o pai como um grande antagonista, sabe? E eram apenas feridas dos pais, não tinha nada a ver com você. Só que o filho tende a sempre tentar equilibrar isso. Ele está sempre querendo, através das leis do amor, né, do Bert Hellinger, fazer com que os dois, ver quem que está mais fragilizado na relação, e fazer uma aliança. E muitas das vezes essa aliança eram com as mães, sabe? Porque os pais estavam ausentes. Isso que você está falando é importante, assim, para a gente trazer essa reflexão, que muitas vezes a lacuna que a gente sente é uma lacuna com os nossos pais, mas também é uma lacuna que os nossos pais carregam dos seus pais. Claro. E assim por diante, porque de verdade eu acredito, assim, que hoje é que por ter esse maior possibilidade de conhecimento, maior possibilidade desse olhar através de diferentes técnicas, diferentes terapias, diferentes relacionamentos, a gente está sendo convidado a olhar essas lacunas para promover mais contato e mais conexão, começando com a gente e com os pais e com os filhos. Então, muitos têm lacunas há muitos anos, né? A gente geralmente não vê as dores dos nossos próprios pais, né? A gente a gente o mitifica, a gente bota eles num lugar de super-heróis na nossa infância, e depois, mais velho, a gente fica com a mágoa dessas relações não supridas ou atitudes não tomadas. Mas a gente, com certeza, os nossos pais tiveram dificuldades muito maiores que as nossas próprias dificuldades. Até pela temporalidade, pela época que ele viveu, as relações, como é que eram feitas naquela época, ainda mais no século passado, que foram muito permeadas de guerras, né? De separações, de ausências. Muitas pessoas sem pais, né? Sem referência. Então, às vezes... Sem referência.
tem muito paciente assim que eu venho atender que não sabe a sua história depois dos seus pais, sabe? Não sabe muito bem seus avós. É uma história meio truncada do que seria a existência desse avô, sabe? Ou já é um relato muito estabelecido em cima das mágoas, mas nunca como uma inclusão. Tem muita exclusão em relação à sua própria linhagem. E geralmente essa linhagem masculina, sabe? Que não é valorizada. Essa questão da referência, ela é muito importante, assim, porque, de fato, a gente está sempre buscando a referência. Quando a gente é pequenininho, a criança ela vai se adaptando para poder corresponder a esse pai, essa mãe, porque ela só conhece esse mundo através deles. Mas, de fato, é que depois, quando você vai para o mundo, você busca referência nos adolescentes, depois no trabalho, depois nos relacionamentos. E essa falta, às vezes, de referência, né, que hoje está falando da paternidade, essa lacuna, quando ela não existe, ela cria muitas dificuldades na vida que segue. Eu vejo assim que às vezes tem muitas mulheres que se sentem extremamente sobrecarregadas porque estão, nesse momento de hoje, querendo uma mudança de consciência, mas se sentem extremamente sobrecarregadas, sozinhas, às vezes, para lidar com a questão, né, da família, e tem muita raiva desse masculino. Tem muita raiva, porque às vezes não é nem, você vai olhar, não é nem como o marido em si, é com o que ela aprendeu com a mãe, de que o pai é ausente, o pai só está lá às vezes para dar um suporte, mas ela não tem esse pai. Então, ela hoje sente raiva, né? As mulheres sentem muita raiva desse masculino, querem esse apoio, mas quando você vai, de repente, trabalhar para abrir para esse apoio, não consegue, porque a mágoa que sente desse masculino é de muitas gerações para trás. E que geralmente acontece também, você acaba atraindo companheiros com o mesmo sistema que do seu pai, sabe? Isso com certeza, né? Então, às vezes, você vai perguntando, você vai dissecando, mas como é que é a tua relação com o seu companheiro, não sei o quê? Você percebe, as pessoas já acabam percebendo que é uma relação muito parecida com a mãe, com o seu próprio pai. Então, assim, não resolver questões com o pai, e muitas das vezes é porque o pai tem ações abusivas, tem uma relação distanciada, não quer dizer que você não precisa de que fique em lacunas, sabe? A gente tem que resgatar. A constelação, ela trabalha em cima desses resgates. Os resgates tanto da parte masculina como a feminina. Porque é um equilíbrio ali. O BTL fala que 50% você tem, é o seu pai, e 50% é a sua mãe. Uma vez eu assisti... Desculpa. Imagina, fala. Uma vez eu assisti uma constelação com um médico, o Stephen House, e me marcou demais, assim. Foi uma coisa que, acho que foi ano passado, não lembro muito bem, que foi de a mãe, né, e o filho que vieram porque o filho não conseguia tomar a vida. Ele não conseguia tomar, ele não se interessava por nada, ele não conseguia se engajar em nada, tentava uma coisa, largava, tentava outra, largava, e tinha um processo de depressão. E foi um menino que veio por conta de uma fertilização in vitro. Porque o pai, ele não tinha, né, esperma, então foi um esperma doado, né, foi um espermatozoide doado. Então, na constelação, era muito interessante que veio a mãe e o pai também, né, a mãe e o pai... o pai adotivo, né? No caso. E mesmo sendo ela tendo gestado esse bebê, ele acompanhou toda a gestação, ele não conseguia realmente se dar um lugar como um pai. Ele não conseguia se apropriar disso. E a mãe se sentia sozinha, com muita raiva dessa falta desse suporte. E o menino, na constelação, procurava pelo pai original. Eu fiquei assim, meu Deus, assim, como que a alma sabe, né? Não precisa falar, a alma sabia. O menino procurava pelo pai, até na hora que ele encontrou o pai dele, né, na constelação, colocou o doador de esperma lá,
aí ele conseguiu se acalmar. Então aí a gente vê que, como na constelação, quando esse pai ele não é incluído na relação, isso às vezes assim, em casais que estão brigando e não incluem o seu pai, brigam entre si, não incluem a mãe ou não incluem o pai, como que isso impacta a relação Sim. de um ser? E nesse Queria que você caso, falasse um pouco disso na visão sua da constelação. então, até nesse caso que você falou, não é só o reconhecimento da criança, mas o reconhecimento da importância desse pai adotivo também, sabe? Sim. Você alimentar essa possibilidade de inclusão desse pai faz com que ele também venha a ter essa participação, saber que tem uma participação de um pai biológico aí, por mais que ele não tenha uma relação direta com o seu cotidiano, mas tem no seu emocional. Então, a constelação é exatamente isso, é a gente botar o lugar das pessoas dentro dos sistemas, dessas pessoas que de alguma forma foram desinseridas, sabe? É você fazer as inclusões, é você reconhecer a importância disso dentro do seu sistema e mais, se apoiar a partir delas, sabe? Porque essa ancestralidade, ela não é só as dores que você possa vir a trazer, mas são os apoios também. É você saber que você pode credibilizar o seu masculino, que você tem um amparo atrás de você. Muitas pessoas vieram trazendo as suas dificuldades, mas vencendo elas também, e que você se sinta amparado com isso. Então, o resgate do pai, muitas das vezes, sabe, né, que me aparece muito, são padrões de pessoas que não estão satisfeitas nos seus casamentos ou no seu trabalho. Aí você vai investigando, você vê que de alguma forma quebrou-se um elo em algum momento com essa relação paterna, sabe? Principalmente trabalho e principalmente as novas, o entendimento, como você bem o disse, dessas necessidades femininas com a sua companheira, sabe? Uma coisa que para mim foi fundamental eu restabelecer meu contato com o feminino foi, de uma certa forma, aceitar o meu pai, aceitar as suas dificuldades, as relações, muitas das coisas que eu vim desde pequeno escutando, das dores da minha mãe, impactaram muito na minha forma de me relacionar com ele. E à medida que eu fui amadurecendo, muito pelas terapêuticas, eu consegui resgatar ele no lugar certo, da pessoa que de alguma certa me deu a luz, e isso ele me fez estar aqui até. Então eu não posso nunca ausentar ele desse meu sistema, e a força e as dificuldades que ele teve também no sistema dele, e daí vai. Então, às vezes, a gente fica muito na questão do aprovar ou desaprovar. E não passa por aí, é aceitar. É aceitar, reverenciar e saber a importância que ele tem dentro das suas ações futuras e do seu relacionamento, do seu trabalho, sabe? E às vezes você dá esse estalo na pessoa, resgata isso, a vida da pessoa se desenvolve no trabalho, se desenvolve com a sua companheira, e principalmente se desenvolve com o seu feminino, sabe? É interessante isso. Quando você resgata muitas questões do pai, você abre um espaço de amorosidade diferente e geralmente recupera muitas questões com a sua parceira. Então é basicamente uma integração, né? A gente pode ter, quando a gente está falando aqui do masculino, mas no fato é quando você pode, às vezes, tomar o seu pai, você pode também receber melhor o seu feminino, Claro. ou quando você toma o seu feminino, você pode receber melhor o seu pai. Porque você se sente mais integrado com esses 50-50 de cada um, sabe? 50%. Isso nas leis biológicas, quando a gente estuda as leis biológicas, né, e eu trabalho com isso já há alguns anos, a gente estuda que, dependendo se você é destro e canhoto, né, um lado do seu corpo é o pai e um lado do seu corpo representa a sua mãe, né? Então é pai, parceiro e trabalho, mãe e filho. Sim. E como que... muitas vezes eu não sei nada da história da pessoa, assim, mas só o fato de como ela chega, como ela anda, já dá para ver aonde que está mais o desequilíbrio. Na então, constelação assim, também, sabe? Já dá para ver. Você então, assim, às vezes uma criança... chega uma criança aqui no consultório, né? Chega acompanhada da mãe. Às vezes a mãe ou do pai, ela tá andando, mas tombando assim um pouco mais pro lado, você já vê aonde é mais difícil ela se colocar no seu eixo. Então aí é que eu percebo que, às vezes, para ela, vamos dar um exemplo, se ela cai mais pro lado do pai, porque ela sente que não tem esse amparo, não tem esse... Ou um adulto mesmo, não tem esse amparo, não sente que eu posso colocar o meu poder, que eu posso tomar a minha vida no meu trabalho.
às vezes não adianta você só olhar para o pai, você está identificando uma questão que assim, nossa, tem um conflito maior com esse pai, mas muitas vezes na história, às vezes o que ela recebeu da mãe é uma negação desse masculino. Você está assumindo a posição da sua mãe, sabe? Quando isso acontece, você de alguma forma quer reparar nas leis do amor mesmo. Como você acha que a sua mãe, dentro desse sistema, foi prejudicada pelo pai, a criança assume o lugar da mãe para defendê-la, sabe? Então, muitos dos nossos históricos, pela ausência do próprio pai dentro do mercado, de trabalho e tal, fica muito favorável você fazer essas alianças com a mãe também. E de alguma forma reconhecer as dores dela e levar essas dores à frente. E fazer essa falta de aliança com o masculino, de alguma forma. A gente começa a trabalhar com o feminino ferido, sabe? Sim, então por isso que eu vejo assim que para a saúde, né, para a saúde integral, né, que para mim a saúde integral é a harmonia no físico, no emocional, nas nossas relações, no profissional, no financeiro, mas isso começa com as nossas relações. E eu, assim, na vivência mesmo como médica, mesmo através de um sintoma, é muito claro perceber que quando existe uma desarmonia, isso vai se manifestar no corpo físico. E as pessoas não têm ideia de que aquilo que fica pelo caminho, aquilo que você não integra, ele permanece no seu corpo e vai somatizar, seja numa dificuldade emocional ou numa dificuldade física. Então, eu gostaria que você me falasse qual que é a diferença, eu já escutei muitas vezes assim, tomar o pai e tomar a mãe. Qual que é a diferença numa constelação? Porque a gente, na verdade, tem que tomar os dois, né? Porque nós somos feitos dos dois. Isso que eu ia falar. Qual é a diferença disso? Não existe muita diferença em relação a isso. É onde isso impacta em você é que dá para ser reconhecido, sabe? Esse impacto de não tomar o pai, de alguma forma, cria esse vácuo de autoaceitação muito social. Porque o pai tem muito... ele dá orientação em relação ao desconhecido. O pai não é o acolhimento interno, ele é muito o acolhimento externo. É te lançar no mundo, é te botar, ser o propositor de novas questões, te jogar num abismo amoroso, eu chamo de abismo amoroso. Mas ele é que é o que te balança no balanço para que você vá mais alto. Então, quando você não tem esse amparo, ele se reflete muito. E como essas relações são muito calcadas nas ausências, o pai é aquele que trabalha o dia inteiro, por muitas épocas, isso está se modificando, né? Porque até o mercado das mulheres em relação ao trabalho se modificou. Então isso já está mais equiparado e está criando novas gerações que levam isso em consideração. Mas as gerações mais antigas, o pai ele ficava o dia todo fora, ele achava que o amparo dele era financeiro, chegava à noite e determinava determinadas coisas para o filho. Mas em cima da ausência e em cima dessas dores, também das ausências do pai no passado. Nunca parou um pouco para pensar que ele não estava estimulando emocionalmente seu filho, que ele não estava, de alguma forma, resgatando questões suas a partir do seu filho. Muito pelo contrário, ele estava jogando os pesos que ele já trazia para a nova geração. Então, muitas das questões Às vezes tem também essa busca de projeção, né? Daquilo muito. Que você não viveu e o meu filho que vai seguir isso. A maioria das vezes, Elaine, a maioria das vezes são projeções, sabe? Achar o que vai ser o melhor para o meu filho. Isso é uma preocupação legitimada pelo amor, mas não pelas atitudes em si. E muitas das questões que jogam esse peso... Então, a melhor coisa para a constelação e para as pessoas é, de alguma forma, reconhecer os seus erros, as suas crenças, as suas dores e tentar o mínimo possível jogar isso para os seus filhos, sabe? Deixar que você seja um amparo ali, que você esteja sempre pronto, mas que espere que ele lhe peça isso. Que ele tenha consciência particular do que ele quer e sabendo que olhando para trás vai ter alguém que possa lhe amparar. E não alguém que possa vir a lhe julgar, alguém que possa vir a lhe empurrar em direção pessoal, sabe? Então, assim, legitimar o pai é um pouco isso. É legitimar, receber esse apoio incondicional e não através dos julgamentos, que é uma coisa que acontece muito nos pacientes que chegam aqui. Há pessoas que trazem as suas dores do julgamento, sabe?
E na verdade, esse propósito, né, como eu vejo, né, eu acho que o nosso corpo, o tempo todo, ele está mostrando os desafios. Então, o tempo todo ele está trazendo como essa oportunidade de integração. Então, Sim, se de alguma forma a gente tem uma referência de falta ou de preenchimento da nossa infância, você passa a vida para aprender a integrar isso dentro de você mesmo, né? Para sim, ter essa sim. integração, de sentir esse amparo. Eu vejo assim que eu fiz muitos processos terapêuticos, não só constelação, mas diversos processos terapêuticos, e por muito tempo eu trabalhei a sensação de ser amada, assim, a relação com a minha mãe era muito uma questão assim, de se sentir amada, de me sentir ser suficiente por ser eu mesma, sabe? No sentido de amor mesmo. E em relação ao meu pai, é muito a questão da desaprovação. Então, assim, de Sim, realmente fazer o máximo para eu ser aprovada, para seguir o meu caminho. E muitas vezes eu fazia coisas, seguir caminhos que eu não queria seguir, até eu me dar conta que para quem eu estava fazendo isso, sim. para quem que eu Geralmente é pro queria dar pai, né? isso. E geralmente é para o pai. E aí, no fundo, depois, né, no início da minha caminhada terapêutica, eu fui vendo que, assim, nossa, como que isso se reflete? Então, muitos problemas, onde já pensar em problemas de coluna, né, problemas Sim, ósseos, de eles, estrutura, né? De de equilíbrio, estrutura, estrutura. ele rege a sua questão de alto valor, porque você fica em pé em cima de si mesmo, é poder estar bem Sim, alinhado nos seus dois pés, né? Sentir que você pode pisar e que você tem um amparo e você sente esse amor para poder estar ali. Então, se você, de repente, não sabe como você está, é só ficar em pé e observar o seu alinhamento. Então, eu vejo que várias vezes o meu alinhamento, ele se modifica dependendo de como eu estou vivendo essa história da aprovação, que talvez já não seja mais em relação ao meu pai, mas aprovação em relação a uma outra coisa. Então, o sim. nosso corpo ele vai manifestando o tempo todo as nossas relações, e eu acho que isso é um conhecimento muito novo, assim, que as pessoas não têm muita ideia, assim, caramba, como que tá a minha estrutura, como tá o meu pai e minha mãe? Às vezes você fala assim, eu já curei a relação com meu pai e com a minha mãe. E quando você vai ver, a gente tá sempre curando. Sim. Não, o próprio Bert Hellinger tinha questões que ele foi curar em cima de uma constelação que ele fez com 92 anos. E ele viu que tinha ainda camadas a se resolver com a mãe dele, sabe? Eu acho que o que geralmente, como o homem ele tem a tendência a inibir os seus sentimentos e tal, eles recorrem muito pouco a isso, sabe, Elaine? Você vê pela minha Aham. própria formação, minhas formações de uma forma geral, o percentual de 80% de mulheres para 20% de homens só. E os homens iam para lá, não sabiam muito bem o que querer encontrar, e quando estavam diante de situações que poderiam ser reveladas para si próprio, eles tendiam a sair ou ir para outro lugar, aí eu não quero mexer. Então, Uhum. no meu caso, eu tive até essa vontade de não só fazer a formação e vir a trabalhar com isso, porque eu vi esse ato de coragem que eu estava assumindo e me tornei melhor pai à medida que reconheci melhor o meu, sabe? Então eu Como que vi, foi para você essa transição entre um pai sem consciência, talvez, né? Porque você tem um filho já grande, né? Um pai que talvez não tinha consciência, se em algum momento você teve pois consciência e é, modificou com seu filho, e depois, a partir da formação. E também eu gostaria só de pedir ao pessoal para colocar aqui também como que você observa a relação com seu pai, esse impacto. Se quiser, fica em pé aí, já percebe as sensações e escreve pra gente. tá escuro aqui ou não? Tá muito escuro? Um pouco. Você quer que eu acenda uma luzinha aqui? Se Deixa eu ir rapidamente pudesse. acender uma luz. Então é intenso, assim. Então vocês podem já aproveitar aí, fiquem em pé, percebem esse equilíbrio, Não sei como se é fez estar de alguma pé sobre diferença. os próprios pés, para já perceber como é caminhar nessa estrutura de se sentir amado, se sentir amparado, para vocês terem ideia e dar um feedback aqui pra gente. Então, comigo aconteceu de uma forma assim. Você falou antes de ter consciência. Não é que eu não tivesse consciência, eu tinha uma consciência torta, digamos assim. Porque dentro do meu, como eu
aprendi, como eu falei, de resgatar meu pai, o que eram os padrões do meu pai, de ser aceito, de conduzir um filho, de conduzir um trabalho, eu tentei fazer da mesma forma, que era trabalhar, 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 ganhar dinheiro, e de alguma forma ser austero, tinha uma austeridade no meu dialogar, sabe? Nunca era uma... Parece que, de repente, você nem... o filho nem pode reclamar, né? Porque assim, nossa, eu tô fazendo, tô dando tudo para você, tô trabalhando tudo por você. Exatamente isso. Então eu trabalhava o dia inteiro, e quando chegava à noite eu queria impor determinadas questões. E não vendo, necessariamente, o crescimento dele e a forma como ele estava se desenvolvendo no seu próprio dia a dia. Então isso criava um caráter muito inibidor nele, assim, sabe? E isso me causava uma dor. Só que eu não sabia fazer diferente. E eu sabia que eu causava uma coisa para ele e, consequentemente, causava em mim, e a gente ficava nesse ciclo vicioso. E como eu era um... Causava o que exatamente? Causava... em mim, causava muitas dores da ausência e de não ter outras ferramentas que pudesse, de alguma forma, dialogar com ele, sabe? De fazer determinadas cobranças por um outro ponto de vista, que não fosse ele, de alguma forma, se aprovar a partir da minha aprovação. Era dar coisas sólidas para ele, para que ele pudesse se sentir amparado. E era um pai separado, então eu via ele muito pouco. Então era aquela coisa de, no pouco tempo que você tinha, você queria educar toda aquela ausência, daquele tempo de ausência. E isso tinha que ser um tratamento de choque. Então, assim, passei muito tempo nesse tratamento de choque com ele. E chegou na adolescência dele, ele veio a morar comigo. Por uma questão, ele veio morar comigo. No momento e ele estava muito problemático, estava quase ausente de si próprio, sabe? Ele estava tendo dificuldade no colégio, de relacionamento. Ele estava criando uma personalidade muito, muito medrosa, muito retida. Ele não sabia se expressar. E foi e isso acho que foi o início das minhas terapêuticas também. Porque um terapeuta chegou para mim e falou assim, não adianta você estar com ele e ele vir a fazer as coisas que você gosta. Você tem que abrir teu coração para ver o que ele quer fazer e dentro disso você também se inserir. Então eu comecei muito velho, fazer luta, fui fazer jiu-jitsu com ele, me matriculei no tênis, comecei a estudar com ele. Então, e eu vi que com isso modificou muito a nossa forma de se relacionar. Eu falei assim, e eu comecei a ficar feliz porque exatamente eu desenvolvi as novas ferramentas de comunicação. Mas sempre nessa relação de que eu era o grande e ele era o pequeno, sabe? Que não era uma relação de igual para que eu tentasse dessa forma estar suprindo as coisas que eu vivi. E sim reconhecendo os valores que ele poderia vir a ter, sabe? Aí eu percebi que eu não olhava ele. Eu olhava ele através de uma ótica, de um óculos escuros, sabe? Onde eu queria que ele me visse, mas que eu não me revelasse. Quando eu comecei a me revelar junto com ele, a gente criou um canal de comunicação amoroso, sabe? E ele viveu comigo até o ano passado. Então ele passou, que você vai falar dos setênios, ele passou o segundo setênio dele, o terceiro setênio, junto comigo. Então isso Então, de certa forma, né, mesmo foi uma intuição que você foi teve uma coisa intuitiva. de poder resgatar um pai. Então, assim, isso é legal para quem... Foi intuitiva, mas também com esse toque desse terapeuta, sabe? Do terapeuta, né? Então, aqui eu gostaria só de complementar duas coisas, porque um pai e uma mãe sempre podem apoiar o filho em qualquer época da vida. Ele está falando aqui na questão da adolescência, mas eu vejo que até quando é bem adulto, gente. Sim. Bem adulto, se teve uma coisa que não foi resolvida, vale a pena você conseguir abrir o seu coração. Mas o que é mais difícil é abrir o seu coração. Hoje eu escutei uma palestra de uma pedagoga, Waldorf, e ela falando assim, que quem é o educador? Ela está falando assim, a gente recebe aqui as crianças para educarem. Mas quem é o educador? Porque a criança, ela imita esse pai e essa mãe. E o que é mais difícil é você estar
na atitude empática, na conexão para essa criança nesse estado de vir a ser, porque é uma conquista da criança que parece insignificante para você, para ela é muita coisa. E hoje em dia a gente vive colocando filtros para separar mais essa conexão. E o que acontece, tem mais crianças com problemas, como você falou aí, a sua ausência, a ausência da conexão impactou o estudo do seu filho e estão tendo sintomas de saúde, quanto que, às vezes, a questão é mais básica, é aprender a se conectar. E se conectar, às vezes, é um desafio, porque há muito tempo você não recebeu isso da sua família e seus ancestrais também não receberam. Mas a diferença é que você hoje tem consciência e você pode aprender a fazer diferente, a conseguir entrar nessa empatia com aquela pessoa que é importante para você. E assim, de uma certa forma, se botar no lugar de perdão, sabe? Você chegar de alguma forma e falar assim, ok, passei por isso, já assimilei isso, mas não quero que outra pessoa venha passar, e geralmente seu filho, sabe? Então você elucidar que as questões do avô, uma coisa que a gente faz muito, assim, sem perceber, é falar mal dos nossos pais para os nossos filhos, sabe? E isso já vira também um mantra que ele vem acreditar, que ele não pode confiar. Ele fala, meu pai, eu te dou tudo, mas meu pai não me dava nada. Isso é muito recorrente se falar. E na realidade você também não está dando nada. Você está repetindo as mesmas atitudes do seu pai. Na verdade, é a criança ferida do pai querendo que o avô cuidasse dele, né? O que a gente percebe muito, Elaine, dentro do sistema, é que são várias crianças feridas, e às vezes é a criança ferida do seu bisavô, de uma ancestralidade que você nem conhece, nem tem acesso, nem de físico, nem de informação. Mas daí entra, óbvio que entra o caráter temporal, a época que foi vivido isso, mas é incrível que pareça, mesmo que tenha se passado 100 anos, às vezes a gente repete as mesmas situações. Então, assim, o homem evoluiu muito. Nesses aspectos, muito pouco. Muito pouco. Como que foi a tua relação, como você vê, assim, depois da constelação, a mudança sua em relação ao resgate com seu pai? Nossa, foi como importante. você vê essa influência do seu pai, até para ser exemplo para o pessoal, né? Porque quem busca é que às vezes precisa mais, né? Então, como que foi você perceber esse impacto do seu pai ou dos seus avós no seu filho? A primeira coisa que eu fui tentar saber era o histórico do meu próprio pai. Era tentar, de alguma forma, que ele reacessasse a sua própria linhagem, o seu sistema. Meu pai já é filho único. E ele teve uma questão que ele não conhecer o pai dele. E uma das afirmativas dele ao longo da vida é que isso não fez a menor diferença. O que eu, de alguma forma... Deixa eu só te perguntar aqui, ó. Meu filho foi pai muito e agora veio a dificuldade que tem com o filho adolescente. Meu filho, embora faça o seu máximo, não consegue. Será que uma constelação poderia ajudá-los? Sempre ajuda. Mas tem uma coisa que a gente não pode, e a gente recorrentemente faz, é olhar para trás, o filho olhar para trás e tentar reparar o pai. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer, porque isso inverte as relações hierárquicas da própria constelação. Então, o pai é o grande, a gente é o pequeno, sabe? O pai que, de alguma forma, tem que ter iniciativas e ferramentas para mudar paradigmas em si, para que o filho, osmoticamente, às vezes, sinta essa relação, essa diferença, e que depois, em novas gerações, isso já vai ser uma nova realidade de observação. Então, é a gente tentar parar de olhar para trás e olhar nossos pais para tentar reparar os nossos pais. Porque isso é uma inversão do sistema, sabe? Ela está dizendo aqui que foi um pai muito novo. Aí, com certeza, se fizer uma constelação, vai apoiar bastante. O pai poder reparar isso com o filho. Claro. E às vezes é isso mesmo, a gente não está preparado nem para viver a nossa própria maturidade e já está assumindo uma responsabilidade em cima de um outro ser. Sim. Então, eu estou curiosa aí da relação do seu pai com o seu filho aí. Então, o que acabou acontecendo? Na medida que eu fui resgatando isso, eu vi que meu pai não teve acesso ao pai dele. E ele dizia que não era uma dor. Até hoje ele tem uma anestesia em relação a esse assunto. Até porque eu acho que também ele não teria como investigar.
Mas isso influenciou, nesse mesmo tempo, e influenciou muito da relação dele comigo. E eu fiz de alguma forma que ele observasse isso. E à medida que a gente foi observando isso, eu comecei a observar melhor a minha relação com meu filho. E hoje nós temos um sistema mais apoiado entre meu pai, eu e meu filho, sabe? Trocamos os devidos assuntos, que são espinhosos às vezes, mas um outro patamar de comunicação, sabendo quem que veio antes e respeitando isso. Então, talvez você não conseguia, não teve essa referência desse pai presente. Eu não tinha comunicação com meu pai. Assim, eu tinha comunicação com meu pai, mas eu sempre, como você, eu queria a aprovação dele. Então, até pensando mais recentemente, o que me levou a ser diretor de novela, que meu pai era ator, era, de repente, ter hierarquicamente ser mais do que ele. Ser mais que seu pai. É, mandar nele, né? Falei, vou ser diretor para mandar nele. E foi muito engraçado. Você não foi bom, então deixa eu ver. Olha só como é que eu sou melhor que você. Eu, profissionalmente, eu vou mostrar para ele que eu sou maior do que ele. E isso vai de conta a qualquer consideração sistêmica. E foi engraçado que quando eu tive oportunidades, eu chamei ele e dirigi ele, sabe? E isso foi uma coisa muito legal, porque em vez de eu fazer essa coisa de subjugá-lo, eu tive uma integração, mesmo ainda antes de ter acesso às terapias, eu tive uma integração tão sadia com ele, e de alguma forma aquilo ali foi um primeiro portal de reconhecimento da importância dele. Porque eu fiquei muito feliz nele no set, as pessoas falando com ele, eu falei, nossa, esse é o pai resgatado. Sem competir, né? Sem competir. Ser eu querendo ser maior do que ele, no tamanho que eu deveria estar. Isso foi muito importante para mim. E isso, a constelação depois só veio aprovar, sabe? Só veio aprovar que eu coloquei ele, mesmo que intuitivamente, num lugar que era devido. É uma conquista, né? Isso que você está falando me fez lembrar que outro dia eu fui visitar meus pais fora do Rio. E aí, assim, eu já me sentindo assim, já bem resolvida com meu pai e minha mãe, assim, sabe? Tipo, assim, não sentindo muito com essas arestas. Até a Fânia, né, com quem eu trabalho, a Fânia Volaé, ela fala, você quer ver se você não tem alguma dificuldade com a sua mãe e com o seu pai? Passa um tempo na casa deles. Porque logo, logo você vai saber aquilo que você ainda não resolveu, né? E aí eu fui passar um fim de semana na casa deles. Nossa, João, assim, foi veio assim, adolescente, veio a criança. Eu me senti uma criança, sabe? E eles estavam assim tão felizes de eu estarem lá visitando, né? E super bem cuidada, tudo perguntando o que eu queria, né? Para mim aquilo foi tanto que a gente foi na praia. Eu fui na praia com a mamãe e com o papai e me perdi na praia. Era um resgate deles também, né, Elaine? Não era Sim, mas eu me perdi na praia. Olha que loucura. Assim, eu me perdi na praia. Eu fiquei andando de um lado para o outro, me senti uma criança perdida. E parei com uma moça e falei, eu perdi minha mãe e meu pai. E ela, acho que ela viu aquela cena e eu falei, eu não conheço aqui essa cidade, eu não sei nem onde. Eu estava sem nada, né? Eu falei, eu não tenho telefone, eu não tô de biquíni. E eu não sei nem como encontrar meus pais, assim. Aí ela ficou tentando ligar para eles um tempão, assim. Ela, eu preciso encontrar sua mãe e seu pai. E daqui a pouco chega a filhinha dela de 4 aninhos, assim. Mamãe, o que aconteceu? Ela perdeu a mamãe e papai. Olha, que cena. E eu ria muito. Eu falei, eu não tô acreditando. Como que foi uma cura dessa criança que precisava se sentir realmente importante dentro dessa família. Então, olhada, né? Olhada, cuidada, sabe? Eu me senti tão cuidada, tão amparada, tão protegida, tão desejada. Então, assim, tudo aquilo que eu não sentia durante a vida, nessa viagem isso veio à tona, né? Então, eu acho que eu entrei num conflito ali que eu me perdi na praia. Minha mãe disse que eu passei horas de um lado para o outro andando. Meus pais me viram na frente. E eles falaram, a Elaine tá meditando. Tipo, ela que não olhou pra cá e eu não conseguia ver. Então, eu lembro que quantas vezes eu fiquei meio perdida na praia, assim, eu ia pra praia e me perdi. Então, é interessante como a gente está sempre reparando essa relação com os nossos pais, né? E eles também, sabe, Elaine? Eles, de alguma forma, te acolherem da forma que eles acolheram,
era um resgate para eles também. Eles, sem Sim. perceber, também te ajudam a te botar nessa situação de criança, sabe? Uhum. Então, assim, só que de uma forma diferente, com uma nova forma de olhar, com uma nova forma de sentir e com a coragem de se expressar. Porque o Uhum. que acontece muito com os pais, percebo pelos depoimentos, é que muitos pais, não é que eles não sintam ou não queiram abrir o coração com os filhos, assim, eles não sabem como. E às Uhum. vezes vai falar e aquilo sai outras palavras, sabe? Sai outras coisas. Sai de uma forma abrupta, uma forma, sabe, violenta. E ele, em vez de estar trazendo para perto, ele está se afastando. Então ele também já se bota uma culpa em cima disso e cada vez vai ficando mais difícil a comunicação. Então, Uhum. mas isso é da forma que a gente foi criado. Eu acho que as novas gerações já têm um novo olhar sobre isso, sabe? Sim. Essas terapêuticas também estão dando uma aberturas e as pessoas estão cada vez mais tendo acesso, né? Porque não tinham tanto acesso, e cada um encontrando a sua terapêutica, a sua forma de comunicação, elas estão dando um novo olhar. Esse novo olhar, tanto Então, para o masculino como para o feminino, sabe? então, aqui tem uma... Só para falar que a gente tem 10 minutos para encerrar. Aqui tem uma pessoa falando aqui, o Carlos, que a lembrança do pai, ele tem, na verdade, só lembranças de histórias contadas, né? E acabam... Claro. Tem muitas lacunas. Com certeza, tem muitas lacunas. E aí que está a grande coisa da vida, de você... O seu corpo manifesta essas lacunas. Se você não consegue perceber o seu corpo, observa nas suas relações, porque a sua dificuldade que você tem em relação ao seu pai provavelmente se manifesta na relação com o seu filho. Assim como eu falei que na live passada, né, que quando você se torna mãe, as feridas de infância da mulher, né, fica muito mais ativa quando é uma menina, assim como o pai é um pai Sim, de um menino, mas também de menina também. E o sim. nosso corpo manifesta tudo, as nossas relações manifestam completamente, e a gente passa a vida nessa integração. Essa que é a dinâmica da vida. Então, eu gostaria, João, que você pudesse, então, resumir, e se você quiser fazer uma dinâmica que você tinha pensado, tem uns Uma 8 das minutos, dinâmicas que geralmente o que funciona... seria um pai consciente? O que Olha, seria, se pudesse falar para o pessoal que vai ter filho, ou que quer resgatar o seu pai interior, o que seria esse pai consciente? então, semana passada a Ana falou em relação às questões pelo lado materno, né? E eu acho que as duas coisas cabem. A primeira consciência é o pai perceber, antes de mais nada, as suas crenças, as suas dores, as suas formas de se relacionar, e que isso não seja projetado nos seus filhos. Então, o pai consciente é exatamente não fazer do filho uma projeção das suas próprias vontades, sabe? É saber que aquilo que lhe cabe é seu. Você não deve fazer essas transferências, sabe? E se vier a fazer, de uma certa forma, saber como resgatar ou de uma certa forma, desfazer mal-entendidos nesse relacionamento. É deixar que seu filho seja mais pleno, é deixar que ele faça as suas próprias escolhas, saber que ele é diferente de você, mas por mais diferente que ele possa vir a ser, ele está levando em si 50% seu, sabe? Uhum. E saber, de alguma forma, olhar ele, ver o seu crescimento e saber que o crescimento dele também é um pouco seu, Uhum. sabe? E saber que você crescendo com aquilo, você está crescendo a tua relação com seu pai também. Então, é muito não jogar peso no colo dos nossos filhos, sabe? Mas Isso se já seria uma jogar, gente, consciência. se jogar, você observa e faz diferente. Eu quero aproveitar que a gente tem um grupo, se chama Conexão e Contato. Se alguém quiser participar, manda uma mensagem aqui para o Instagram que eu passo o link. Nesse grupo, o João está lá, então ele vai poder responder perguntas que vocês Sim. tiverem, porque a gente não dá para responder todas as perguntas aqui. Então, se vocês quiserem entrar nesse grupo, o João vai responder essas perguntas hoje, amanhã, ou se tiverem outras em relação, porque é um assunto muito profundo, né? E entra também no assunto do masculino, do feminino, Sim, né? que a gente está sempre integrando. Então, tem esse grupo que o João vai estar lá disponível. Eu só queria falar assim, que eu acho muito importante você ter essa experiência
por exemplo, se você quer fazer uma constelação com uma mulher e fazer uma constelação com um homem. Faz diferença. Vai fazer uma terapia com mulher um tempo, uma terapia com o homem, porque só a presença desse feminino, esse masculino, despertam coisas em você. Sim. Por isso que eu trabalho com apoios de consteladores que eu confio, de mulher e homem, porque às vezes tem pessoas que precisam dessa figura masculina e tem momentos que precisa dessa figura feminina. E lá no grupo eu estou dando as informações para o curso do Médico Interior, que é para trazer essa consciência do corpo e das emoções para o gerenciamento, né, da sua própria vida, que vai começar dia 31 de agosto. E é muito saudável, 5 minutos. Sabe, Elaine, é muito saudável esse resgate, como você veio falar, da pessoa entender quais são as suas necessidades e naquele momento que tipo de apoio ela está precisando. Porque é muito difícil você, às vezes na hora das suas escolhas, na hora que você está sofrendo algo, você achar que o masculino possa vir a lhe apoiar. Porque o masculino vem muito envolvido com questões de julgamentos e tal. Porque é uma coisa muito nova, também esse lugar do masculino, sabe? Então, uma coisa que para mim me abriu muito, por isso que não tem idade, como você veio falar, eu trabalhei num lugar que era muita adrenalina, e que não sugeria, no momento, eu olhar pela ótica do coração as questões, sabe? E não era necessariamente para os outros, era comigo mesmo. Então, no momento que eu fui procurei terapias holísticas no feminino, e de repente, acho que foi você mesmo que falou assim, busca o masculino também, busca fazer isso com outras pessoas. E eu fui buscar, e eu vi como eram revelações completamente diferentes. E o quanto os dois estavam feridos, sabe? O quanto os dois precisavam ser, de alguma forma, acolhidos, assim. Então, eu sinto que muitas vezes eu faço esse papel desse pai amoroso, desse avô, dessa questão de acolhimento, porque é difícil você achar que um homem possa vir a lhe dar isso. E dá, sabe? Porque eu recebi. E hoje eu sei, de alguma forma, também sei transmitir um acolhimento de uma forma bem diferente e presente, sabe? Então, a gente tem 3 minutos, se você quiser fazer a dinâmica. A dinâmica que eu ia fazer era muito para a gente, de alguma forma, trazer uma lembrança saudável dos nossos pais. Então fecha os olhos. Vamos fechar os olhos. Vamos fechar os olhos. A primeira coisa é você se ver num lugar muito agradável, sabe? Na sua infância. Um parque que você pudesse ter ido, um cinema, alguma coisa assim que você se sentia pleno, risonho, e que a sua criança de alguma forma se sentia acolhida. E quando você, de uma certa forma, olha para o seu lado, você percebe que é seu pai que está lhe acolhendo. É seu pai que está rindo para você. É o seu pai que está impulsionando para que você possa fazer as suas coisas com a certeza que você pode arriscar e que vai ter alguém olhando por você. Então, se veja nesse colo, nesse conforto, você sentar no colo do seu pai e sentir a mão dele forte, mas ao mesmo tempo afetuosa. Sentir que você pode contar com ele nesse lugar, sabe? E veja o sentimento que isso lhe traz. Esse calor do corpo que seu pai pode trazer. Resgate esse lugar de segurança na sua criança. Você pode tudo. E se quiser voltar, vai ter alguém para te amparar. Respira fundo e solta. E vai abrindo os olhos no seu tempo com essa imagem, esse registro de felicidade e amparo que seu pai possa causar a você. É importante lembrar das memórias boas dos nossos pais, sabe? E eu gostaria, tem um minutinho, de deixar aqui, porque teve várias pessoas que falaram que não lembram da sua infância ou têm dores com os seus pais. Então, isso é o mais comum. De fato, a gente às vezes não consegue resgatar mesmo o amor dos pais.
Às vezes a gente tem muita raiva da nossa, quando a gente se vê como criança, tem muita raiva da nossa própria criança. Então, se isso aconteceu com você, observa isso, Sim. olha para isso. Se você não tem essa lembrança, tudo bem. Isso só significa que tem algo para ser reparado, porque se você está aqui, é porque de alguma forma teu pai e tua mãe te amaram, mesmo que eles tenham tido Sim. ações difíceis, mas na alma a vida te recebeu. Então, só por você ter recebido essa vida, significa que esse amor existiu. Essa Então, é a é um reverência, né? processo a ser construído